Olá! Dando sequência ao estudo do processo do conhecimento rito comum ordinário, hoje vamos conversar sobre a comunicação dos atos processuais. Como o processo do conhecimento é um instituto dialético, ou seja, é um método de diálogo cujo foco é a contraposição e a contradição de ideias que levam a outras ideias, é por meio da colaboração das partes que o Estado juiz acaba podendo examinar os fatos que são submetidos à sua apreciação. É por isso que é inerente ao processo, especialmente ao processo do conhecimento, a noção do contraditório. E é exatamente por isso que as partes envolvidas no processo devem sempre ter condições de saber o que nele está se passando, até para que possam reagir de alguma forma aos atos nele praticados. Desta feita, a comunicação dos atos processuais é indispensável. E na forma da legislação atual, são dois os meios de comunicação dos atos processuais: a citação e a intimação. Vamos começar conversando, então, sobre a citação. Segundo o artigo 213 do Código de Processo Civil, citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado a fim de se defender. Contudo, esta colocação não foi muito feliz. É que a citação, na verdade, é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou interessado a fim de responder. Por quê? Ora, porque nem todo tipo de resposta é uma defesa. Ainda, porque em determinados casos, assim que o réu é citado, de repente vai precisar, além de apresentar uma resposta de defesa, outra que não tem esta natureza de defesa. Segundo o artigo 214, para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu. Ora, também não é verdade. Por que não, professora? Ora, vamos dar uma lidinha no artigo 285-A do mesmo diploma legal. Vejamos, segundo este dispositivo, quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada. Logo, há casos em que a citação pode ser dispensada. Neste caso, por exemplo, a jurisdição concede tutela jurisdicional sem a necessidade de ouvir o réu, sem que isso signifique que o procedimento não foi válido. Agora, atenção para os dois parágrafos do artigo 214. O primeiro diz: o comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação. O segundo, por sua vez, que comparecendo o réu apenas para arguir a nulidade e sendo esta decretada, considerar-se-á feita a citação na data em que ele ou seu advogado for intimado da decisão. O que é bom neste parágrafo de número 2, o parágrafo 2º, é que nestes casos devolve-se ao réu o prazo para resposta. Ainda de conformidade com o Código de Processo Civil, agora o artigo 215, a citação, regra geral, se faz pela comunicação pessoal ao réu, eventualmente ao seu representante legal ou ainda ao seu procurador legalmente autorizado. E esta comunicação pode ocorrer em qualquer lugar onde se encontre o réu. É o que dispõe o artigo 216 do mesmo diploma,
desde que obedecidas as garantias constitucionais e legais para tanto. Assim, não se fará a citação do réu a quem estiver assistindo a qualquer ato de culto religioso, ao cônjuge ou a qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes, aos noivos, nos 3 primeiros dias de bodas e aos doentes enquanto grave o seu estado. Contudo, salvo-se para evitar o perecimento do direito. Por quê? Porque se o direito estiver correndo um risco, mesmo nestes casos previstos no artigo 217, a citação do réu poderá ser realizada. Então, atenção! O artigo 17 traz uma regra de exclusão e, simultaneamente, uma exceção a esta regra. Bom, por enquanto é só. Tchau, tchau.